Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me visitastes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente e preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Vejo que na primeira leitura, Deus ele faz esse convite para todos nós através da boca de Moisés, que nós devemos ser santos. E Jesus também, lá no Evangelho de São Mateus, ele fala também a mesma coisa. Ele diz que nós devemos ser perfeitos, nós devemos ser santos, como o Pai do céu é santo. Então, a condição para nós também, nesse tempo da Quaresma, é de nós pedirmos a Deus essa graça tão importante para a nossa vida, que é a graça da santidade. Só que hoje Jesus, ele fala de uma forma bem concreta. Como é que aquele cristão, aquele homem, aquela mulher, que um dia foi batizado, que frequenta a missa dominical ou diariamente, ou que faz a sua oração, que reza o seu terço, como é que ele deve concretamente ser santo? Aí hoje ele fala dessa forma. Nesse capítulo 5, 25 do Evangelho de São Mateus. É interessante que no capítulo 24 de São Mateus também,
lá no versículo 12, Jesus fala uma coisa, ele fala um alerta para todos nós no que diz respeito ao que vai acontecer nos fins dos tempos. Ele diz que ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Diante dessa maldade existente no mundo que nós vemos diariamente isso acontecer, é só nós vermos os telejornais, as novelas, as literaturas de hoje, todas contribuem para que dentro do coração do homem haja um esfriamento. Há um ensinamento constante em que o homem ele tem que pensar em si, ele não deve pensar no outro. Eu tenho que fazer as coisas que me beneficiam, não o que beneficia ao próximo. E, por causa disso, o homem vai se tornando frio. Veja os filmes de violência que tem. Muitas vezes nós estamos ali assistindo e estamos até pedindo que aquele homem mate o outro. Olha o esfriamento. Nós vemos nos telejornais aquele rapaz que mata, ele vai assaltar alguém, ele mata a pessoa e ele sai tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E esse esfriamento ele vai crescendo, 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 e vai chegando até nós que somos cristãos. Mas como é que nós vamos então colocar em prática esse evangelho que é um evangelho de salvação, né? Que Jesus está dizendo que aqueles que cuidarem dele na pessoa do enfermo, aqueles que cuidarem dele na pessoa do que está no presídio, na pessoa daquele que está com fome. Imagine uma vez uma mulher, graças a Deus ela estava arrependida, mas ela dizia bem assim: Padre, eu não dei de comer à minha mãe. A minha mãe estava precisando comer e eu não dei a comida para ela. Naquele dia eu estava com tanta raiva dela que nem a comida eu dei. E a minha mãe estava lá com fome e eu fui embora e deixei ela com fome. Mas graças a Deus ela se arrependeu. Mas veja como é que um filho vê a mãe com fome e não dá de comer. É o esfriamento que nós estamos vivendo. Aí, graças a Deus, Deus vai suscitando pessoas que chegam a um grau de caridade muito grande para ver se suscita no coração dos cristãos esse amor tão importante ao outro diante das suas necessidades. Por exemplo, aqui no Brasil, né? Deus coloca a irmã Dulce, que vai andando lá pelas periferias de Salvador, e essa já era uma prática que ela tinha desde criança, porque os pais dela faziam isso, ajudava os necessitados. Quando ela vai agora, entra numa congregação religiosa e ela vê aqueles homens e mulheres naquelas situações desumanas, ela é tocada. E aí ela começa todo aquele trabalho, não é compreendida. Imagine ela andando pelas ruas de Salvador com aquele bando, né? Desculpa a expressão, mas só para frisar melhor, aquele bando de pessoas pobres, e ela andando, tentando encontrar um lugar que pudesse cuidar daqueles homens e daquelas mulheres, e consegue lá um galinheiro, né? Que hoje lá na Bahia diz que o Hospital Santo Antônio, que se tornou o Hospital Santo Antônio,
era o galinheiro, aonde a irmã Dulce levou aqueles homens e mulheres para serem cuidados. E hoje todo mundo fica admirado com a obra de irmã Dulce. Lá em Calcutá, na Índia, a Madre Teresa, depois de tantos anos passando ali pelas ruas de Calcutá, um dia ela se depara com aquele homem que fala para ela: tenho sede. E aí a vida de Madre Teresa muda totalmente, ao ponto até de sair da congregação dela para fundar uma outra congregação, onde ela pudesse cuidar dessas pessoas que eram marginalizadas e que ninguém queria saber. Lá em Portugal, um santo com o nome de São João de Deus, olha o nome dele, São João de Deus. Ele, tocado por uma pregação de um sacerdote, que também se tornou santo depois, ele começa a pegar tudo que ele tinha dentro de casa e começa a vender e dar para os pobres, né? Aí os amigos dele começam a achar que ele estava louco, aí colocaram ele no hospício de loucos, e lá ele vendo os maltratos que os loucos, que os profissionais tinham para com aqueles loucos. Quando ele sai de lá, porque foi constatado que realmente ele não era um louco, mas ele passou por muitas humilhações ali dentro. Quando ele sai, ele começa a recolher os doentes pela rua, e aí ele funda uma congregação dos hospitaleiros, onde ele cuida também dessas pessoas que são entregues, que estão lá ao Deus dará. Aí na Itália, um outro homem, o nome dele, São José Bento de Cotolengo, diz que quando ele era criança, os pais encontram ele dentro do quarto com um pau medindo o quarto, né? Aí os pais perguntam: mas José, o que é que você está fazendo? Eu estou vendo aqui para ver quantos pobres e quantos doentes podem caber aqui dentro de um quadrado desse. Criança, fala-se que ele tinha 5 anos. Depois, adulto, ele se torna sacerdote. E um dia ele foi para um hospital e encontra uma gestante que precisava receber a unção dos enfermos, mas o hospital estava cheio, ela não foi acolhida no hospital. Ele dá a unção dos enfermos, mas a mulher acaba morrendo. Ele consola os familiares com a morte dessa mulher. Depois ele se retira para rezar. Depois ele se ergue, vai lá na igreja e toca o sino da igreja e começa a gritar para todo mundo: precisamos ajudar a divina providência. E a partir daí, ele começa a recolher aquelas pessoas que na sociedade ninguém quer saber, aquelas pessoas que dá até nojo chegar perto. São essas pessoas que ele começa a recolher e cuidar de todas elas. Diz que se formou até uma cidade que se chama a Cidade da Divina Providência, aonde essas pessoas doentes são cuidadas com a ajuda do povo. Nem o governo ajuda, e nunca faltou nada até hoje. Deus suscita esses homens e mulheres para ver se o coração é endurecido. E como eu disse antes, né? Aqueles corações que estão frios em relação ao sofrimento do povo, possa suscitar algo. Eu não sei se Deus chama você para ser uma Madre Teresa de Calcutá, um São João de Deus, um São José de Cotolengo, uma irmã Dulce. Mas se Deus chama, então vá.
E faça, se Deus chama. Mas se Deus não te chama, então nessa quaresma vamos conquistar a vida eterna. Vamos ter sensibilidade e vamos, com aquilo que nós temos e nós podemos fazer, vamos ajudar de uma certa forma, de uma forma ou de outra, essas pessoas que muitas vezes aparecem ao nosso redor. É aquele homem que pede um dinheiro, é aquela mulher lá que diz, por favor, me ajuda, porque lá em casa eu não tenho nada. É aquela outra, você podia me ajudar porque vão cortar a minha luz, vão cortar a água. Isso é para nós. Se nós pelo menos fizéssemos isso uma vez por mês, isso já seria muito bom. Mas vocês podem ver, né? Nós vivemos uma oração muito egoísta. Nós vivemos pedindo as coisas a Deus para nós, para mim, e depois nós contamos muitas vantagens. Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Mas o que foi que Deus pediu para você fazer? Você vê que essas 4 pessoas que eu contei aqui, que hoje estão no céu, viu? Elas estão no céu, porque não foi isso que Jesus falou no Evangelho? Que aqueles que fizessem isso, eles iriam ouvir aquela voz, vinde bendito do meu Pai? Essas pessoas, para elas serem tocadas, foi preciso que elas vissem, foi preciso que elas estivessem lá. Meus irmãos, como é que nós vamos ter um coração caridoso se nós estamos fechados nos nossos apartamentos e nas nossas casas? Como é que nós vamos ter esse coração caridoso se nós não vemos? Como eu sempre falo também, como é que seu filho, pai e mãe cristão, eles vão ter esse gesto de caridade se você não permite que ele chegue perto de um pobre? Aí entra aquilo que eu digo, né? Às vezes nós fazemos a caridade a quem nós não deveríamos fazer. No sentido assim, ajudamos a quem não precisa ajudar. A gente junta um grupo de amigos e vamos todos para a pizzaria. Abre um parêntese. Com isso eu não estou dizendo que não se possa fazer isso. Fecha o parêntese, continuando. A gente junta os nossos amigos e fazemos rodadas de pizza, rodadas de carne. E depois, na hora de pagar, ainda tem aquele que diz assim, pode deixar que eu pago. Aí o outro diz, não, eu pago. Se o outro está dizendo eu pago, é porque ele tem. Aí nós saímos de lá até cheios, né? Nossa, fui eu que paguei a rodada de pizza. Mas nós não temos a coragem realmente de fazer uma rodada de pizza com aqueles que nada têm, né? O melhor, nós temos até vergonha de chamar uma pessoa dessa para comer conosco. E o Papa Francisco tem demonstrado isso. Encerrando, que Deus nos dê a graça de um dia, quando nós formos ao ajuste de contas. Eu até falo assim, né, que o Evangelho de hoje, se fosse para colocar um título, eu colocaria assim, o ajuste de contas. E no dia que nós formos diante do ajuste de contas, que Deus possa dizer para nós, vinde bendito de meu Pai. Hoje no estudo que eu fiz, eu coloquei assim lá, Senhor, que no dia do meu ajuste de contas, eu possa ouvir dos seus lábios, vinde bendito do meu Pai. Deus me livre de ser o contrário, afastai-vos de mim,
e ide para o fogo eterno. Inclinemos a nossa cabeça, pensemos um pouco nisso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.